Olá, pessoal. Essa é a aula 3 da disciplina Antropologia e Relações Étnico-Raciais. Na terceira aula, nós vamos falar sobre como se dá a formação do antropólogo no Brasil. Vamos falar sobre antropologia aplicada, depois sobre a relação da antropologia com a biologia, passando principalmente por Darwin, porque tem uma grande influência na antropologia, e vamos falar como está a antropologia atualmente. Começando então pela formação do antropólogo no Brasil. O curso de Ciências Sociais ele é composto por 3 áreas: antropologia, ciências políticas e sociologia. Então, quem quer ser antropólogo entra no curso de Ciências Sociais e se especializa em uma das áreas. Mas também já temos atualmente no Brasil o curso específico de antropologia, completamente focado em antropologia. E aí nesse curso vemos disciplinas como antropologia da arte, antropologia política, antropologia jurídica, etnologia, entre outras. Vamos falar agora sobre antropologia aplicada. Como forma de solucionar problemas específicos de uma sociedade, temos a antropologia aplicada, que fornece dados de seus estudos para aplicação em políticas públicas, levando em consideração a diversidade cultural, como etnias indígenas e grupos quilombolas. Então, a antropologia aplicada é a aplicação dos métodos antropológicos e da teoria da antropologia na análise e solução de problemas práticos. Sendo assim, podemos dizer que a antropologia aplicada é o lado prático da antropologia, o que chamamos de praxis da pesquisa antropológica. Inclui o envolvimento do pesquisador e ativismo na comunidade participante. Ou seja, o pesquisador ele deixa de ter uma postura muito passiva frente ao seu objeto de pesquisa, de estudo. Ele passa a interagir, a atuar ativamente naquela comunidade. E a gente encontra exemplos dessa antropologia aplicada na educação, instituições de ensino, no desenvolvimento de comunidades, regiões, etc., os dados antropológicos utilizados em política pública, né? E também no contexto hospitalar, no contexto da saúde. Vamos falar agora dessa relação entre a antropologia e a biologia, entre as teorias de Darwin e a antropologia. E aí começamos pela antropologia evolucionista. No século XIX, os estudos culturais recebiam grande influência do darwinismo social, levando em consideração os estudos de aborígenes autóctones, ou seja, aqueles aborígenes que estão no lugar de sua origem, por isso são chamados de autóctones, não são aborígenes que têm origem em um local, mas migram para outro, e, portanto, considerados menos desenvolvidos culturalmente. Então, isso soa muito estranho para a gente, com a perspectiva que a gente tem hoje, mas foi uma abordagem muito aceita e difundida em sua época. Essa teoria foi inclusive utilizada como justificativa para o neocolonialismo europeu nos outros continentes, principalmente na África e na Ásia. É muito importante a gente perceber que nesse momento estamos falando de uma educação voltada para o mal. A gente percebe que o conhecimento, a educação, o desenvolvimento da inteligência humana nem sempre foi utilizado para uma boa causa. Ou seja, todo conhecimento, toda educação pode ser mal utilizada. E aí temos um bom exemplo desse mau uso, né? É a utilização da teoria da evolução para dizer que povos eram mais evoluídos do que outros. E aí a gente chega à antropologia difusionista. Ainda no século XIX, surgia a corrente difusionista que tentava dialogar com uma antropologia evolucionista
encontrando os aspectos de difusão que levaram às transformações culturais da sociedade. Ou seja, que eu falei antes, uma sociedade evoluiu mais do que a outra. Um povo é superior ao outro. Portanto, ele pode dominar para educar, para transformar, para mudar. E usando esse argumento, os europeus dominaram vários povos, não é? Um exemplo é a imposição de uma cultura branca europeia sobre uma cultura negra africana e os elementos que surgem desse encontro. Eu coloco encontro entre aspas para a gente ter sempre em mente que foi uma apropriação, uma dominação, né? Não foi um encontro amistoso. Vamos falar agora de como esse darwinismo social ele não é de fato uma teoria de Darwin, né? Não foi a teoria fundada por Darwin, mas foi uma apropriação da teoria da evolução utilizada de uma outra forma. É uma teoria que aplica a evolução das espécies de Darwin à sociedade humana, argumentando que toda sociedade evolui, mas algumas evoluem mais do que outras. Como fruto desse entendimento, surgiu a eugenia, né, aquela teoria que busca produzir uma seleção na coletividade humana baseada em leis genéticas, e o eurocentrismo, né, dominando todo o mundo novo e vários lugares da África, da Ásia, e o resultado nós todos sabemos hoje. Porém, a antropologia hoje, ela tem uma outra visão. Atualmente, a antropologia e as ciências humanas, de maneira geral, não trabalham mais com a ideia de que determinada cultura, determinado povo é superior ou inferior em relação a outro. E sim abraça a ideia da diferença. O que também não significa, com essa postura da antropologia hoje, que a gente não pode fazer críticas a outra sociedade, que a gente não pode olhar com uma visão crítica. Um exemplo disso é o tratamento dado às mulheres em vários países extremistas do mundo islâmico. Então, o fato de entender a cultura como diferente não impede ter uma visão crítica sobre ela. Dessa forma, concluímos a terceira aula e aguardo vocês para a quarta aula. Obrigado.